eu quero dividir com vocês algo que eu tenho aprendido, porque e eu tenho vivido um pouco também isso, tá? Pessoas feridas, elas ferem, elas querem machucar o outro. E talvez você tenha vivido com pessoas assim. Pessoas que o tempo inteiro fica te machucando, fica te fazendo se sentir culpada, não é? Quem já passou por isso? Fala eu aqui nos comentários. Pessoas que ficam te oprimindo, que querem o tempo inteiro se fazendo de vítima e querendo que você seja culpada pelos problemas dela. E às vezes você não tem nada a ver com a história, não é? Quem já passou por isso? Comenta aqui, quero saber. Se você tem uma ferida, você precisa curar essa ferida. Essa ferida precisa ser tratada. Porque se você não cura essa ferida ela vai infeccionar e vai virar pus, vai criar pus. E o pus, ele espirra, não é? Às vezes que você estoura uma feridinha, ele espirra. E é a mesma coisa, as pessoas feridas, elas falam coisas que ferem, quer dizer, elas colocam esse pus para fora. E acaba machucando e contaminando outras pessoas. Então, quando você cura essa ferida dentro de você, ela vira uma cicatriz. E essa cicatriz é a cura, é o remédio para as feridas de outras pessoas. Porque por você já ter passado, por você já ter conseguido se curar, você consegue curar outras pessoas. Então você já sabe como, você já tem o remédio para isso. Compartilhar mais um pouquinho aqui com algumas pessoas. E realmente, estão falando aqui, ó, minha ferida é na alma. Você tem que entender realmente, a ferida, toda ferida no corpo não é à toa. Quando você tem uma doença, ela começou primeiro na alma. Porque o corpo simplesmente vai responder, ele vai te dar indicativos de que sua alma está ferida. Então é necessário que você perdoe, que você se limpa o seu coração, para que você possa curar a sua alma e, consequentemente, você cura as feridas do seu corpo. Quantas vezes a gente tem ansiedade, acaba desenvolvendo algum outro tipo de problema, como pressão alta, diabetes, e tudo isso vem de uma ferida na alma, no espírito. E aí simplesmente ele vai o quê? Passar para o seu corpo. Quem aqui sofre com algum tipo de problema, ansiedade, pressão alta, diabetes, alguma coisa que você é emocional, que vem de algum sintoma emocional, comenta aqui. Quem tem algum problema assim. Porque você tem que entender uma coisa. As feridas ao longo da vida, elas vão acontecendo, né? Mas a ferida, ela, na verdade, já foi criada em nós desde o Jardim do Éden. Adão abriu a primeira ferida. Então essas feridas, elas vêm acontecendo na nossa vida ao longo da vida. Mas nós precisamos tratar essas feridas, cuidando da nossa alma, fortalecendo o nosso espírito, para que essas feridas possam fechar, criar cicatrizes, e ao invés de feridas infeccionadas que geram secreção, pus para a vida dos outros, a gente possa ser o remédio para que muitas pessoas precisam. Para quem aqui faz sentido isso que eu tô falando? Não tem como, é uma coisa assim que eu tenho percebido muito. Como as pessoas feridas ferem e elas sentem dor. Só que para essa ferida ser tratada, você precisa entrar no mais profundo dela. Você precisa desinfectar a ferida, você precisa passar um remédio que muitas vezes vai doer. Mas sabe qual é o problema de muitas pessoas que elas não se curam?
Porque feridas, para ser tratada, dói. E a dor é a fraqueza indo embora. A dor é o problema indo embora. Você precisa passar por essa dor. Mas as pessoas hoje em dia são tão mimizentas que elas não querem passar pela dor de curar, de tratar a ferida. Elas preferem ficar na dor a vida inteira do que passar pelo processo de dor, de cura, para poder curar outras pessoas. Então, eu quero, assim, hoje encorajar você a olhar para dentro de si, a perdoar quem você precisa perdoar, para que você possa se curar. E muitas vezes vai doer. Não pense você que olhar para dentro é algo maravilhoso, porque ao longo da sua vida você estava sempre no piloto automático, absorvendo tudo que era passado, tudo que você foi aprendendo, e você não soube filtrar essas informações. E logo, por consequência, foi gerando feridas que não foram tratadas e que foram ficando infeccionadas e até mesmo necrosada. Quando a ferida fica necrosada na alma, ela passa para o corpo, em forma de um câncer, né? Já é comprovado cientificamente. A maioria das pessoas que tem câncer, claro que tem a questão genética também, mas a maioria das feridas do corpo, um câncer, por exemplo, ela vem de mágoa, de rancor. E você tem a cura. A cura está dentro de você. Percebe isso? A palavra de Deus fala: do seu interior fluirão rios de água viva. E você tem o remédio para curar essa dor, essa ferida, perdoando, deixando o rio fluir. Não é? Você tem que entender uma coisa também, ó. Saiba, a ferida que você tem, como ela precisa ser tratada, se você não tratar, ela vai gerar uma sequência de fatores em você que vai te levar à improdutividade. E a improdutividade é pobreza. A pobreza não quer dizer apenas de dinheiro, certo? Uma pessoa improdutível é uma pessoa pobre. E você precisa tratar essa improdutividade. Você tem uma ferida que foi aberta lá no Jardim do Éden, quando Adão pecou. Entendeu? Então você precisa tratar essas feridas, você tem que curar essa pobreza, curando a alma e fortalecendo o seu espírito. Quando você se torna uma pessoa produtiva, você se torna uma pessoa próspera. E a prosperidade te faz crescer. Crescer como pessoa, como profissional, como esposa, como filha, como filho. Isso vai agregar valor na sua vida. E quando você cura essa ferida, você tem a cicatriz, você tem o remédio para a ferida de outras pessoas. Você tem que entender que talvez você nunca olhou por esse lado. Jesus, ele sofreu a maior ferida que o ser humano pode sofrer. Foram abertas 2 feridas aqui nele e ele sofreu até o último, para que ele pudesse ter a cicatriz para curar a sua ferida. É muito forte isso, não é? Você já parou para pensar nisso? A maior ferida de todas, Jesus já levou. Então você não precisa ficar se machucando, você não precisa ficar se ofendendo com as palavras que as pessoas feridas lançam para você. Olha, Lúcifer, ele se feriu lá no céu. Ele se feriu com o orgulho, quando ele disse assim: não, eu quero ser melhor do que Deus. E ele se rebelou.
Então, a rebelião quando às vezes a gente fala assim, você precisa se revoltar contra essa situação, é você não aceitar essa situação na qual você está vivendo. Porque cada um tem a vida que tolera. Se você está vivendo essa vida é porque você aceita. Mas a rebelião, ela não é algo positivo. Ela é algo que te faz ficar cada vez mais nessa situação de vitimização, de mimimi, sabe? Para de culpar os outros pelas feridas que você tem. Se essas feridas estão aí, é você que tem um remédio para curar. Então, Lúcifer, quando ele se feriu, ele não quis se curar. Ele quis se machucar cada vez mais. Ele rasgou o coração dele. E ele se rebelou contra o céu. E hoje, qual é o objetivo dele? É ferir outras pessoas. Ele não se conforma porque ele está ferido. Ele assumiu a posição de ficar com aquela ferida e ferir cada vez mais outras pessoas. Então, às vezes, você lida com situações, com pessoas que agridem você. Às vezes, no trânsito, você vê as pessoas hoje em dia, elas estão altamente machucadas. Elas querem ferir o tempo inteiro. Olha, entenda uma coisa, quando alguém te trata mal, não se ofenda, porque não diz respeito a você. Ela tá machucada. Ela tá simplesmente falando, colocando o pus para fora que tá dentro dela. Percebe? Então eu quero aqui encorajar você a assumir posição de cura na sua vida. Assumir essa posição de deixar o rio fluir dentro de você, para que você possa curar outras pessoas. Quem aqui já passou por uma situação, comigo é muito comum isso. As pessoas às vezes falam assim, fulano me trata tão mal, uma atendente, ou quando você vai no banco, alguma situação, e aquela pessoa tá mal-humorada. Mas você você vai falar com ela, você dá um bom dia, tudo bem, você passa energia positiva, você passa aquela vibração boa, a pessoa, mesmo com a cara fechada, na hora ela, tudo bem. Tipo, ela já não te ofende, né? Ela tá o tempo inteiro assim com escudo, querendo se proteger. Mas quando você vem com simpatia, com amor, não tem como a pessoa te tratar mal. Por quê? Você tá passando cura, você tá passando amor. Então, ela absorve aquilo. E quando você trata bem as pessoas, isso é recíproco. No automático, elas vão te tratar bem. Mesmo que elas estejam feridas, por quê? Porque você vai dar o remédio para a ferida delas. Você tem a cura. Para quem faz sentido isso? Coloca aqui nos comentários. Quero ouvir de vocês. Que tipo de feridas vocês têm? Feridas de mágoa, feridas de pessoas, de relacionamentos abusivos. Quem aqui passa uma situação dessa? Que pessoas que sabem que tá no relacionamento que tá te machucando, mas você insiste em ficar nesse relacionamento. E hoje eu quero encorajar você a curar a sua alma, curar o seu coração, para que você possa viver a vida extraordinária que você nasceu para viver. Quem aqui diz assim, eu não tô muito satisfeita com a minha vida, eu não tô vivendo, eu sinto que eu não tô sendo eu, não tô vivendo aquilo que eu gostaria de viver. Fala aqui pra mim. Quem fala assim, se você tá satisfeita, se tá tudo bem com você, se tá num relacionamento maravilhoso, você tem a vida próspera, tudo tá fluindo na sua vida, ótimo. Mas quem aqui diz assim, não, tem algo ainda que eu preciso mudar? Quem tá passando por isso, comenta aqui, fala eu nos comentários. Você tem que entender que tudo isso que você tá passando é uma ferida que pode ser curada. Que pode ser curada porque Jesus já curou ela para você. Você só precisa aceitar o amor de Deus. Você só precisa aceitar que alguém já pagou esse preço para você.
E você precisa aceitar a cura. Você precisa entender que você nasceu para ser feliz e que você não tem que se importar com o que os outros falam. Olha, a liberdade é a cura. É excepcional, gente. Olha, as pessoas livres, a liberdade é tão importante. Pessoas livres têm o poder, assim, de viver sem se importar com o que os outros pensam. A carapuça não tem que te ofender, não tem que servir pra você. Sabe aquele ditado que as pessoas falam assim: ah, se a carapuça serviu... Não, ela não serve pra mim, porque eu sou livre. Pessoas aprisionadas é que vivem com carapuças. Então, se alguém falar algo, não, isso não faz sentido pra mim, isso não é pra mim. Decida não se ofender mais. Decida perdoar. E entender que se aquela pessoa está querendo te ferir é porque ela é ferida. E ao invés de você responder, reagir no automático, sabe? É reagir de uma forma que a gente vive... A maioria das pessoas vivem no piloto automático. Elas nem percebem o que elas falam. Então, se você, ao invés de você ficar assim nessa vibe de responder aquelas pessoas que te ofendem, começa a responder com amor, com liberdade, porque você é livre. Você não precisa responder com ofensa, porque você vai deixar ela presa na carapuça dela mesma. Percebe? Quando você não aceita, quando a carapuça não serve para você, ela volta para a pessoa que é aprisionada e a carapuça vai servir para ela. Então, gente, é muito importante vocês entenderem isso, que a cura está dentro de vocês, a cura da alma. É o que Deus já deu para vocês, a liberdade. Deixa o rio fluir na vida de vocês. O rio que transborda, rios de água viva, que vai trazer cura, libertação, perdão e amor. A gente tem que andar em amor, em verdade, em honestidade. Porque quando nós passamos a olhar para dentro de nós e enxergamos aonde a gente tem que mudar, que curar, isso começa a tratar essas feridas, sabe? Tratar a ferida da alma, a ferida do espírito, do corpo. Você tem que parar para se ouvir. A gente vive numa geração onde a informação é tão veloz, é de forma tão intensa, que a gente esquece de parar para olhar para dentro de si, para ouvir o seu eu. Entende? Você tem que ouvir um pouco, parar de se importar apenas com os outros, o que os outros vão pensar de mim. Porque, gente, vocês têm que se amar. Jesus nos ensinou: amai ao próximo como a ti mesmo. Se você não se amar, se você não se respeitar, se você não entender os seus limites, como você vai amar o próximo? Você pensa que você está dando amor, mas você está desgastando a sua vida. Tem pessoas que estão em relacionamentos que se ama mais o companheiro do que a si mesmo. Por isso que aceita um relacionamento abusivo. Por isso que aceita traição, xingamentos. Por isso que aceita. Porque ela não está se amando. Então você está dando o poder da sua vida na mão do outro. Isso está te fazendo bem? Aonde isso está te levando? Quero que vocês dividam aqui comigo a experiência de vocês aqui nos comentários. Aonde isso está te levando? Se você tem vivido uma vida assim, com essa crença, sabe? De necessidade de aprovação. Aonde isso está te levando? Você tem que entender que você já foi aprovado por Deus. Quando Deus te criou, Deus te aprovou. Você veio ao mundo, Deus te deu um espírito, fôlego de vida. Você já é aprovado por Deus. Você tem que entender que as pessoas são diferentes. E nem todo mundo vai gostar de você. Mas isso é problema deles, não seu. Não meu. Eu costumo sempre dizer: se você não gosta de mim, o problema é seu, não é meu. A minha vida vai continuar seguindo. Porque quando você para se importar com isso, você deixa de viver a sua vida. E você dá o poder de decisão, o poder que você tem para o outro.
E quão terrível coisa é você viver aprisionado na opinião dos outros. As pessoas sempre vão ter opiniões, mas não me importa as opiniões dela. Sabe, é uma questão, é até engraçado isso. Que as pessoas, elas gostam muito de chegar na sua vida e falar assim, eu acho isso. Você, para ser educada, eu vou falar por mim agora, tá? Eu, para ser educada, eu fico ouvindo. Mas a minha vontade é de falar assim, eu não tô preocupada com o que você acha. Eu te perguntei o que você acha, porque quando você quer saber o que o outro acha, aí você pergunta, o que você acha sobre isso? Aí você tá interessado em saber a opinião em determinados assuntos. Mas a maioria das vezes, você não quer saber. Quantos aqui deixou de tomar uma decisão importante na vida porque ficou ouvindo a opinião dos outros? Quem já deixou, quero saber aqui, quem já deixou de tomar uma decisão importante na sua vida por ouvir a opinião dos outros? Fala aqui, fala eu nos comentários. Isso paralisa você. Isso te paralisa. É muito cruel, sabe? Você ter uma vida dependendo da opinião alheia. Isso não vai te levar a lugar nenhum. Então, eu quero encorajar você nessa tarde, neste domingo. Eu não sei qual horário, talvez essa live vai ficar gravada, qual horário você está me assistindo agora. Mas eu quero te encorajar a dizer não. Fala aí. Fala pra você mesmo. Não. Eu não quero fazer isso. E a escolha é sua e ponto. E problema de quem não tá satisfeito. Porque, olha, quantas vezes você falou sim para agradar o outro e mesmo assim você não conseguiu agradar. Porque depois o outro, não era bem assim que eu queria que você fizesse. Porque não diz respeito ao outro, diz respeito a você. Quando você é livre, quando você se sente livre para tomar suas decisões, para fazer as escolhas certas, você está emitindo para as pessoas, ei, olha, a liberdade existe, eu estou aqui, você quer ser livre? Então pode ficar comigo. Se você não quer, o problema é seu, não é meu. E nós convivemos o tempo inteiro com pessoas assim. Então, como lidar com essa situação? Porque nós também não podemos ser mal educadas, não é? Grossa. Nós temos que o quê? Liberar amor para essas pessoas. E entender que é um direito delas. Se elas não querem ser curadas, se elas preferem ficar sofrendo a dor da ferida, né, machucando, ao invés de colocar o remédio, machucar mais e ficar com aquela dor, o problema é dela, não é seu. E você não é obrigada a aceitar isso. Quando alguém te dá um presente, e às vezes você não gosta do presente, não é? Não acontece? Já aconteceu isso com você? Aí o que você faz? Eu, pelo menos, é assim. Tá bom, eu ganhei, mas eu não gostei, mas tá ali. Pra mim, vai ser indiferente. Por quê? A pessoa me deu, não gostei muito, ou se for alguma coisa de usar, você não usa. Aí, às vezes, você usa até uma vezinha pra mostrar pra pessoa que você usou. Mas, assim, no fundo, você não aceitou aquele presente. Porque você deixou ele ali. Só pra você não ser mal educada, você não devolve pra pessoa. Assim são as coisas que as pessoas oferecem pra vocês. Você pode aceitar e usar, ou você pode simplesmente deixar ele de lado. Percebe? Não guardar isso pra você. Porque às vezes é algo que vai te machucar. É algo que vai te fazer sofrer. E você não precisa carregar nem aos outros, nem o que eles têm para oferecer para você. Se pessoas fossem para ser carregadas, Deus teria nos feito com alças. E não foi isso que Deus criou. Deus criou o ser humano perfeitamente imperfeito, somos imperfeitos, mas Ele nos aceita como nós somos. E cada um diferente do outro. Cada um com a sua particularidade, com os seus objetivos, com suas qualidades e defeitos. Para que nós possamos complementar um ao outro. Mas ninguém é perfeito. Ou, eu tenho que ser perfeitinho para fulano porque, meu Deus, senão não vai me aceitar.
Gente, para com isso. As pessoas têm que te aceitar como elas são. Se elas não aceitam, ela é livre. Ela é livre para fazer o que ela quiser. Então, nessa tarde, eu quero encorajar você para que você possa entender que as suas feridas, elas precisam ser curadas. Feridas que tá aí dentro do seu coração, que tá te machucando. Feridas no corpo, na alma, no espírito. E para isso, você precisa fortalecer o seu espírito, curar sua alma, se encher de Deus, do Espírito de Deus, porque Deus deu a sabedoria que vem do alto. Quando Jesus veio e se feriu, a maior ferida que pode existir, gente, é muito forte isso. Jesus levou sobre ele todas as suas dores, as suas enfermidades, as angústias. Sabe? Jesus veio aqui passar o que você passa para poder te dar o remédio. Então, quando você cura a tua ferida, você tem esse mesmo poder de curar outra pessoa, porque você agora tem o remédio, você tem o antídoto para dar para aquela pessoa. Então, você tem que entender que Deus está escrito na palavra de Deus. Do seu interior fluirão rios de água viva. Você tem que deixar esse rio fluir e deixar embora toda a mágoa, todo o rancor, todo ressentimento, sabe? Tudo aquilo que você tem guardado consigo, que tem te machucado. E deixar esse rio fluir, o rio de cura, o rio de libertação, de transformação. Então, se você às vezes estava num relacionamento, Deus está colocando isso no meu coração aqui, não sei para quem é, mas às vezes você estava num relacionamento e essa pessoa te traiu profundamente, essa pessoa te feriu, te decepcionou. Deixa eu te falar uma coisa, Jesus foi traído por Judas, não foi? Jesus já sabia que Judas era um traidor. Jesus já sabia quem era Judas. E Judas traiu Jesus porque ele estava ferido. Porque pessoas só ferem pessoas que são feridas. Mas Jesus não deixou de ser quem ele era. Jesus não deixou a traição de Judas afetar a essência dele, o propósito dele, o porquê ele tinha vindo aqui na terra. Então, talvez você saiu de um relacionamento que foi ferido, que foi abusivo, que te machucou. Ei, não deixa isso te ferir. Se ele te feriu, é porque ele estava machucado, é porque ele era uma pessoa ferida. Mas não deixa isso te ferir. Você tem que entender uma coisa, a dor, não tem como você não sentir essa dor quando alguém te fere. Você vai sentir, mas você não precisa carregar essa dor eternamente. O sofrimento é inevitável, quer dizer, a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Então, toda vez que você fica voltando no passado, lembrando, fulano me fez isso, você tá, cutucando a ferida, machucando. Você percebe? O outro já tá seguindo a vida dele, mas você tá aqui, machucando a ferida. Para de se machucar, para de se ferir. E coloca remédio. Como você vai colocar o remédio na sua vida? Começa a pensar, se isso não foi, se terminou, se isso não me fez bem, eu decido deixar fluir, eu decido seguir em frente, eu decido perdoar e eu decido entender que eu tenho o poder de curar. Jesus, ele quer te curar o tempo inteiro. Ele mesmo falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque ele já curou, ele venceu. Então quer dizer, vai doer? Vai, gente. Olha, você tem que entender que a dor é a fraqueza indo embora. Quando você começa a olhar para dentro de si, a tentar se curar, você tem que entender que essa dor, anota aí, é a fraqueza indo embora. Quando você paga o preço da dor, de colocar aquele remédio para desinfectar aquela ferida, é a dor indo embora. E aí você vai se fortalecendo e você vai aprendendo a lidar com essa situação. Eu quero que nessa tarde você possa
refletir sobre isso, refletir sobre assim, algo assim que tem te machucado, que você tem deixado de viver. Porque olha, essa não é a vida que você nasceu para ter. Você nasceu para ter uma vida abundante, uma vida próspera, uma vida extraordinária. E você não tem que deixar que ninguém tira isso de você. Nem todos os dias são bons. É fato isso. Vai ter dias que não vai ser tão bom assim. Mas todos os dias você tem coisas aos quais você pode ser grato. Então, ao invés de você ficar focando no problema, focando no que te aconteceu, foca na cura, foca no resultado, foca no que você pode aprender com aquilo. Você precisa instalar novos drives mentais na sua vida. Você cresceu e foi ouvindo aquelas coisas e isso criou paradigmas, crenças dentro da sua mente. Então agora você precisa colocar novas informações, ler novos livros, ver novos filmes e ter atitudes, criar novos hábitos, que atitudes vão gerando novos hábitos diferentes para reprogramar a sua mente. Para não ficar programado sempre no vitimismo, na vitimização. Você já prestou atenção? Tem pessoas lá de você, ela sempre tem uma desculpa. Ah, porque aconteceu. Ah, não, mas aconteceu isso porque não tive outra opção. Isso, fulano, aquela situação, isso, aquilo, outro. As pessoas sempre dão desculpas. Porque é mais fácil você achar um culpado, né? Ficar procurando dando desculpa, achando um culpado, do que você assumir a responsabilidade e dizer que não, eu fiz isso. Se isso aconteceu, foi porque eu permiti. As coisas só acontecem na sua vida porque você permite. Quando a gente fala assim de lei da atração, que você vai atrair o melhor para sua vida, não sei o quê, tudo isso vai depender do que está dentro da sua mente. Porque o tempo inteiro você está atraindo as coisas. Só que como você está vibrando o tempo inteiro na vitimização, na negatividade, você só atrai isso para sua vida. Aí você fala assim, ai, por quê? Por quê, meu Deus? Por que isso está acontecendo comigo? Por que isso não muda? Porque você está atraindo. Deus já te deu a liberdade. Percebe isso, gente? Desculpa até eu estar falando um pouco assim, mas, gente, vocês precisam acordar que vocês têm o poder de se curar. O poder está dentro de vocês. Jesus já veio, pagou o preço pela sua alma. Deus, ele quer te salvar. Mas às vezes você tá lá se afogando. Deus manda o barco, manda o helicóptero, manda tudo e você não quer, está esperando. Esperando, gente. O que está dentro de você. Assuma a responsabilidade. Às vezes as pessoas vão ficar chateadas com você. Porque, olha, comigo mesmo acontece muito isso. Ah, porque o seu coração é duro. Ah, porque você não tem sentimento. Eu tenho sentimento. Mas por eu ter sentimento e por eu me amar, eu tenho que entender, para eu poder te ajudar, eu tenho que estar bem. Como é que eu vou te ajudar se eu ficar aceitando o tempo inteiro as tuas facadas, as feridas que a pessoa coloca dentro de mim? Eu não posso aceitar isso. E se você aceitar, como é que você vai curar o outro também? Como é que você vai curar as pessoas à sua volta? Então é por isso que eu estou aqui, para te encorajar a olhar para dentro de si, olhar para suas feridas e entender que você tem a cura para suas feridas. Jesus já te curou. Você só precisa pegar essa mágoa, esse rancor, essa amargura que está dentro de você e jogar fora. Joga fora. Para de aceitar as palavras do diabo. É isso mesmo, porque sabe aquela vozinha que fica o tempo inteiro na sua cabeça, falando, ai, que você não presta, ai, que isso que você fez foi errado. Essa voz não é de Deus. Não, não é. E você tem que parar de ouvir isso. Ó, quem aqui, eu quero fazer uma pergunta aqui pra vocês. Quem aqui já observou aquele dia que você fala assim, nossa, hoje eu acordei tão bem e o dia tudo flui bem na sua vida? Com quem já aconteceu isso aqui? Não, tipo, você acorda, você se sente bonita, você quer se arrumar, você quer... Aí você vai trabalhar, tudo acontece de forma positiva. Com quem já aconteceu isso aqui? Fala aqui pra mim.
É isso mesmo. Acontece, por que isso acontece? Porque você está vibrando positivo, você está emanando coisas boas. Você tem que entender que na vida, a vida é um bumerangue. Tudo que vai, volta. Por isso que a Bíblia fala que nós temos que cuidar com as palavras que saem da nossa boca. Porque tudo que vai, volta. Então, se você acorda, ai, que saco, tenho que ir pro trabalho. Mais um dia. É óbvio que você vai ter mais disso. É natural. Aí você vai dizer assim, ó. Você fala assim, aconteceu tudo de ruim comigo. Pior do que tá, não fica. Aí vai lá, acontece uma coisa, aí fica pior do que tá. Porque sempre pode acontecer algo pior. Pode ter certeza disso. Sempre acontece algo pior. Mas por que acontece? Porque você tá mandando pro universo mais disso. Mas quando você vibra no positivo, no amor, na verdade, você acorda, você já mentaliza o que você quer que aconteça nesse dia. Às vezes aquela ferida tá doendo, tá machucada, mas você vai lá, trata ela, faz um curativo e vamos em frente, vamos seguir. A ferida vai fechando. E você vai passando amor, aí talvez as coisas não acontecem muito bem, aí você para e ao invés de você focar no que deu errado, você fala assim, tá, mas o que eu posso aprender com isso? Percebe como muda a visão? Então quer dizer, quando muda aqui, tudo muda. Se você tá bem, tudo vai ficar bem. Porque não diz respeito ao outro, não diz respeito nada externo, diz respeito dentro de nós. Quando nós mudamos a nossa visão, tudo muda dentro de nós. E eu fico muito feliz por cada um de vocês que está entrando aqui nessa live, que está assistindo, que está tendo a oportunidade de ouvir isso, está se permitindo ouvir isso, para que possa se curar. Porque, gente, quão insatisfeito, assim, triste é você conviver do lado de pessoas insatisfeitas que só reclamam, só se vitimizam. Olha, eu não tolero mais isso na minha vida. Se você tem, é porque você está tolerando isso na sua vida. Cada um tem a vida que merece. Se sua vida não tá boa, é porque você tá fazendo por onde merecer isso. E não é isso que você tem que aceitar. Você tem que olhar para si, parar, refletir, falar, opa, peraí, o que eu tô fazendo? Onde eu tô aceitando as pessoas me magoarem? Onde eu tenho que mudar? Aonde é que eu tenho que colocar o remédio na ferida? Qual é a ferida que eu preciso tratar agora? E não esqueçam que tratar a ferida dói, mas a dor é a fraqueza indo embora. A dor vai te fazer mais forte. Entenda que o teu cérebro o tempo inteiro vai querer te sabotar. Porque a sabotagem é o cérebro não querendo gastar energia, percebe? Porque quando você muda as atitudes, quando você muda, o teu cérebro ele vai o tempo inteiro querer te sabotar, dizer que não adianta você fazer isso, porque ele vai estar gastando energia. E não é esse o propósito dele. Ele quer que você fique na sua zona de conforto. Mas a zona de conforto às vezes machuca mais do que você passar pelo processo da cura. Entende? Então, eu quero, são pontos assim que eu quero deixar bem claros aqui, para que vocês possam entender. Olha, a ignorância, gente, assim, em relação a esse assunto, conhecimento, tudo, é a pior serpente, sabe? Sabe a serpente lá no Jardim do Éden, que foi lá falar pra Eva? É essa serpente, a ignorância te faz você andar lado a lado com essa serpente. Entendeu? Por quê? Porque você não se abre para coisas novas, você não se abre para um novo conhecimento e nada muda na sua vida. E isso vai machucando você, machucando, e você tem que entender que você precisa ser livre para ser curado. E para ser curado, você precisa de conhecimento. Você precisa de aprender coisas novas, o que você tem que fazer. Porque o que você ainda não tem diz respeito do que você ainda não aprendeu. Porque se você não aprendeu, como é que você vai fazer por onde ter aquela coisa, não é?
Então, são coisas assim fundamentais que eu quero que vocês reflitam. Entender que pessoas feridas ferem. Entender que você não precisa aceitar quando a pessoa vem te ferir, jogar o pus em cima de você. Você não precisa receber isso. E você precisa emanar amor para essas pessoas. Você precisa se curar para que você possa ter o antídoto para a vida delas. Porque pessoas do seu redor o tempo inteiro são pessoas feridas que querem te machucar. Mas se você aprender a se curar, você vai ter o remédio para elas. Olha que maravilha, gente. Quão gratificante é você poder ajudar essas pessoas. E não absorver a energia negativa delas, sabe? Você não ser mais esponja que fica absorvendo toda energia negativa. E como você vai fazer isso? Quando você decidir se curar e permitir que esse antídoto seja passado para o outro. Isso que eu estou fazendo aqui. Um dia eu também fui ferida. E nós somos feridas o dia inteiro, ao longo de toda a vida. Mas quando nós aprendemos a tratar essas feridas, nós aprendemos a desfrutar da liberdade que Deus nos deu, de te entender que eu não preciso da aprovação de ninguém, que eu não preciso fazer algo porque o outro quer que eu faça. Claro que nós não vamos ser pessoas ignorantes e arrogantes a ponto de, eu não quero saber. Não, mas é entender que as pessoas precisam te respeitar como você é. Que as pessoas têm que te amar. E quando você precisa mudar, você é humilde dentro de você para entender que, eu posso fazer melhor. Se eu não estou ganhando com isso, você tem que entender assim, você nunca perde, ou você aprende ou você ganha. Então, se eu não estou ganhando, o que eu tenho que aprender? É muito forte, né, gente? Quando a gente começa a entender essas questões. E eu tenho estudado muito sobre isso. Sobre inteligência emocional, sobre PNL, como o nosso cérebro funciona. Sabe, para quem não me conhece, eu quero até deixar aqui depois de ter, falado tanto, mas assim, olha, eu tenho estudado muito sobre isso, sobre inteligência emocional, sobre como tratar os nossos bloqueios, sobre como lidar com situações que nos afligem todos os dias. Eu tenho estudado sobre como a reprogramação mental. Com licença. E isso tem me ajudado bastante. E pelo fato de me ajudar, eu quero ajudar você. Porque o meu propósito, eu descobri que o meu propósito é servir. E servindo a você, eu não preciso nem me preocupar, porque quando eu te dou, eu recebo o dobro. Sabe, gente, a Bíblia é um dos livros, é milenar, mas é um dos livros mais atuais, é um livro assim de cabeceira, independente da sua religião. Na Bíblia tem códigos poderosos, são os princípios da vida que Deus nos deu. Você acreditando ou não acreditando, esses princípios, eles existem. E se você seguir esses princípios, você vai transformar a sua vida, você vai entender o seu propósito. Tá? Então, gente, eu acho assim que eu já espero ter falado para vocês que assim, algo com clareza, que tenha realmente possa agregar valor na vida de vocês, que façam vocês refletirem e que vocês entendam que a cicatriz tem poder de curar as feridas de outras pessoas. Então não queira se livrar das suas cicatrizes. Queira curar as suas feridas, feche as suas feridas e que as suas cicatrizes possam curar a vida de outras pessoas. Se talvez você não queira impactar, assim, fazer muitas pessoas, mas pelo menos as pessoas que estão à sua volta. Porque quão terrível coisa é você viver ao lado de pessoas negativas, ao lado de pessoas feridas. Então seja luz para a vida dessas pessoas. Transborde amor, gratidão. Eu sei que tem momentos que é difícil. Não é fácil, porque às vezes a pessoa não quer receber. Mas se ela não quiser, é outra coisa importante também. Não fica gastando energia com isso, tá? Deixa o rio fluir. Deixa as coisas fluírem. E vai falar, ajudar, tratar a quem realmente quer.
ajuda. Quando aquela pessoa se sentir pronta para ser ajudada, ela vai te procurar. Então a gente também tem que aprender a respeitar as pessoas. Você tem que entender que quando eu não aceito a opinião do outro, não quer dizer que eu desrespeito. Tipo, eu respeito a tua opinião, mas eu não sou obrigada a fazer o que você quer. Percebe a diferença? É muito importante isso, né? Então, pessoal, eu agradeço os comentários aqui de vocês, fico muito feliz por vocês estarem participando aqui na live. Espero poder ter agregado valor na sua vida. Olha, gratidão imensa por você estar aqui comigo. Era essa mensagem mesmo que eu queria passar para vocês. Não esqueçam que vocês têm a cura que vocês precisam dentro de vocês, tá? E gratidão imensa. Eu não tenho nem palavras para agradecer. Foi muitos comentários aqui, eu fico muito feliz. Deixa eu ver aqui. Bastante gente participando. E que vocês possam desfrutar de uma vida extraordinária, que vocês possam encontrar a cura que vocês precisam dentro de si. E vamos juntos viver uma vida que nós nascemos para viver. Deus nos criou para ser abundante. Deus é abundante, o universo é abundante. E é isso que Deus quer para a vida de vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima live. Vou saindo por aqui. Tchau, tchau.